Deixa eu citar você aqui de uma vez. Pronto. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Deixa eu ajeitar essa tela aqui que eu tô. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e nós estamos com o nosso irmão Jefferson, que vai nos falar sobre superação e família. Seja bem-vindo, Jefferson. Bom dia. Bom dia, que Jesus te ilumine, trazendo paz e alegria. Que assim seja. Vamos aproveitar para fazer um estudo? Vamos lá. Meus irmãos, só lembrando, hoje, dia 20, às 20 horas, 8 horas da noite, nós teremos uma palestra com a Ângela Rodrigues. Para quem conhece, para quem é aqui de Sacramento, ela é sobrinha do senhor Edson Piccolo. Tá? A palestra vai falar sobre mediunidade. Hoje, às 8 horas, ao vivo aqui pelo Facebook. Vamos ver o que nos espera aqui. Questão 189. Transmigração progressiva. Está lá no capítulo, no livro 2, capítulo 4, que trata sobre a pluralidade das existências. A pergunta: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ou seja, desde o momento em que ele está em formação, ele já tem a plenitude das faculdades? Resposta: não. Porque o espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão, pouco a pouco, que a inteligência se desenvolve. Vamos entender, gente. Primeira coisa, o corpo, a matéria, provém da matéria. Tá? O que é o corpo? É a habitação da alma, do espírito. Todos nós, espíritos, e aí eu estou me retirando do corpo, nós somos criados simples e ignorantes. Simples, puros e ignorantes. O que é a simplicidade? Imagina um ser ali novinho, um espírito tenro, na infância espiritual. Então, ele é puro por quê? Porque ele não teve ainda conhecimento do mal nem do bem. Ele não se sujeitou. A partir do momento que ele tem contato com aquilo ali, ele começa o seu progresso. Por isso que, Deus criou os maus. Não, Deus não criou os maus. Aquele espírito, quando ele experimentou o lado mal, talvez ele não tenha tido ainda a oportunidade de conhecer o lado bom. Onde residem as leis de Deus? Na sua consciência. Ou seja, está tudo lá. Mas ele ainda não acessou. É preciso que nós mostremos a ele a outra face, o lado bom. A bondade, o amor, a humildade. Ele foi um objeto de quê? Da tentação. Ele se sujeitou ao mal e ali está
porque não teve oportunidade ainda do bem, do bom. Mas ele é passível, sim, de progresso, de conhecer o que é bom, o que é belo, o amor, e mudar. Então, ele tem, é o que falou na questão aqui, ele ainda não tem a inteligência aprimorada, ele tem um instinto, ele se aproxima muito nesse momento do animal. Então, nós estamos falando do espírito, da criação do espírito, tá? Então, o que os espíritos nos disseram aqui é que a infância espiritual os aproxima muito da infância do homem, da criança. A criança é pura. Se você criou a criança mostrando para ela o amor, falando com ela, ó, existe o mal, mas o mal tem uma consequência. O bom é o caminho correto, é o caminho que leva a Deus. O que você está fazendo? É o que eu acredito que o Jefferson talvez vá dar uma pincelada por aí no assunto que ele vai falar, porque ele vai falar de família, mas é justamente isso. Jefferson, quiser falar alguma coisa a respeito dessa questão, aí fica à vontade. A infância dos espíritos. Até na misericórdia de Deus é tão grande, que estava falando, né, a menina está do lado, eu estava olhando para ela. Está grávida, né? Então, a beleza de Deus é tão grande, né? E chegando agora na gestação, né? Então, essa 9 meses a partir domando, educando, depois de determinado 7 anos, depois do nascimento dele, onde nós podemos mudar. Né? Então, nós temos essa oportunidade. Ele está escrito lá no livro. Nós tivemos essa oportunidade de aprender e de criar o nosso caminho. Então, no período da nossa encarnação, quando nós estamos nessa parte material, né? Esses 9 meses de castigo no ventre da mãe, é um período de educação, de preparação para as batalhas que nós vamos enfrentar na nossa vida. Então, a nossa pai é muito grande e vai começar dentro dele que vai. Então, é um processo de evolução que a gente está tendo. Né? E durante os 7 anos, né, fala é um período que a gente tem de moldar melhor ainda, né? Eu tenho aquele ditado, né? Do futuro, né? A gente toma ele, né? O que a gente quiser, né? Então, nossa responsabilidade é muito grande para o Estado. Nós tomamos a educação de nós. Muitas das vezes a gente falha para a Jefferson, vamos fazer um teste. O som está chegando muito baixinho para mim aqui. Tira o fone só para a gente ver se vai melhorar. O fone, desconecta ele do aparelho só para ver se vai melhorar um pouco, fazendo um favor. Melhorou ou piorou? Melhorou. Então vamos sem, igual ainda. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? A necessidade de nós, né, como espírito, né? E o que vem para a nossa família, né? O que a gente tem que fazer para que os nossos filhos se tornem pessoas melhores, espíritos melhores. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? E, como se diz, a gente ainda não... Eu acho que a gente já está na adolescência como espírito, né? Nós já, como se diz, estamos discernindo melhor o mal e o bem. Nós não estamos mais na infância, né? Então, cabe uma responsabilidade muito perante nós, né? Esse progresso que a gente está querendo, né? Na nossa vida moral e espiritual, né? São 9 horas, eu vou fazer a prece de abertura. Só uma questão. Jesus, sim, nosso mestre, governador do planeta Terra, do mesmo modo que todos nós, ele também teve a infância espiritual.
Ele foi criado da mesma forma, ele não teve privilégio nenhum, tá? Perguntaram como que ele chegou, então, à pureza, a ser um puro ser puro, pelas escolhas certas, o uso correto do livre-arbítrio. Mas ele também, ele, do mesmo jeito que todos nós, todos os espíritos foram criados da mesma forma, a origem de todos é Deus. Vamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de um novo amanhecer, pela oportunidade que nos descortina de sermos úteis, de experimentarmos da humildade, do amor, da caridade para com o próximo. Vamos rogar a Deus pela assistência dos nossos bons amigos espirituais, devotadamente Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de obtermos acesso aos bons conselhos, às boas intuições, e Jesus Cristo, nosso mestre, governador do planeta Terra. E como Jesus nos ensinou, nós vamos elevar as nossas preces, o nosso louvor, o nosso amor, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós, que assim seja. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a participação do nosso irmão Jefferson, que vai nos falar sobre superação e família. Jefferson, que Deus te abençoe. Mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra está contigo, meu irmão. Prezados irmãos, que a paz de Jesus esteja em nosso coração, nos envolvendo em ternura, paciência, tolerância, de tudo em aceitação. Eu vou falar sobre superação, sobre família. Aí eu vou, uma mensagem, um texto do Chico, eu vou ler para a gente tentar interpretar um pouquinho. Quando você consegue superar por grave, não se detém na lembrança do momento difícil, mas na alegria de haver atravessado mais uma prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão a prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Eu tinha feito uma programação para falar sobre superação e família, né? É um elo ligado. Superação, família, família, superação. Aí ontem, eu tive a honra e o privilégio de ouvir o culto da Vanessa. E ela falando sobre o culto no lar, do evangelho no lar. Aí eu fazendo uma comparação do falar, né? Família, superação, né? Uma junto outra, uma depende da outra. Aí eu cheguei a uma conclusão. Família, todos nós vamos ter. Nós temos família. Fomos criados do chuchu, do broto, né? Nós temos família. Dificuldades, todos nós vamos ter. Independente de o rico ou pobre, todos nós vamos ter dificuldades. E vamos ter a superação conforme as nossas. Aí a Vanessa
Eu falei assim, pô, mas um ingrediente nessa fórmula que eu montei, de família e superação. Ela, no início do culto dela, ela falou, o que é o evangelho no lar? O que é o culto no lar? É convidar Jesus para entrar dentro do nosso lar, para convidar Jesus para entrar dentro da nossa vida. Aí, então, eu aumentei um pouquinho mais nessa forma de superação. Família, superação. Aí eu pus em grima, o evangelho no lar. Evangelho no lar, família e superação. E a família é o sustento da nossa vida. Mas se a gente tiver o evangelho no lar, nós estivermos convidando Jesus para entrar dentro da nossa família, as nossas dificuldades serão mais fáceis de ser vencidas. Nós vamos ter mais, nós vamos ter maior capacidade de superar os nossos dificuldades. Então, a Vanessa ontem nos trouxe um elemento a mais na nossa conduta, na nossa constante de transformação. O evangelho no lar, trazendo Jesus para dentro do nosso lar. Aí, a nossa família vai ser muito mais estruturada. Nós vamos ter condições melhores de enfrentarmos as nossas dificuldades. Isso, o resultado será, né? Então, ela nos trouxe um elemento ontem, um culto maravilhoso que ela nos mostrou ontem, mostrando esse maior que a gente precisa ter, que é Jesus dentro da nossa família, é Jesus dentro do nosso coração, é Jesus perante as nossas atitudes, nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente se lembra de Jesus só nas dificuldades, mas ele tem que fazer parte da nossa vida. Se ele fizer parte da nossa vida, é muito mais fácil enfrentar as nossas dificuldades. Então, o que é superação? É desafio para ser vencido. Força surpreendente dentro de nós para nós vencermos as nossas dificuldades. Acreditar que existe alguma coisa que nos dá o sustento para nós vencermos as nossas dificuldades. Né? Só com isso nós vamos vencer. Dificuldades, todo mundo tem. Quem não tiver dificuldade é um mentiroso. Porque todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem uma coisa. Entendeu? Nós seríamos anjos, né? Nós estaremos em outras esferas muito melhores. Se nós estamos aqui é porque a gente tem alguma pendência de vida. Nós vamos resolver essa pendência, principalmente se nós tivermos uma família que nos dá o sustento. Uma família que nos dá condições de nos melhorarmos. E um compromisso maior nosso é no nosso lugar. E muitas das vezes nós não valorizamos esse núcleo familiar. Aí as nossas situações será muito mais difícil de ser resolvida. Porque se nós não acreditarmos no nosso núcleo familiar, os nossos problemas se tornam mais graves. Né? E a gente fala assim, não, mas minha família é toda desorganizada. Nossa, minha família é custosa. Nossa, não tem ninguém. Nossa, ninguém presta na minha família. Mas Deus é justo e misericordioso. Se a gente olhar certinho, ele é tão justo e misericordioso, como a família seja desorganizada, tem sempre uma boia de salvação na nossa família. Um pai, uma mãe, um irmão. Sempre tem um que é diferente, que vai nos ajudar, se a gente quiser ser ajudado. O esteio da nossa família. E muitas das vezes a gente não acredita nisso. A gente joga para fora, a gente não... não, isso não existe. Mas sempre tem, a gente tem que procurar e olhar. E dentro da minha família, o esteio é a dona Eunice, minha mãe. Ela é a válvula de escape de todo mundo. Aquela que sabe, de cintura, muitas das vezes falta no nosso. Mas ela é o esteio. E a gente às vezes procura, nossa, tem cada filme bonito que fala de superação, nossa, que aquela coisa maravilhosa que a gente vê, né? E a gente já está meio sessentão, a gente se emociona fácil, até chora dos filmes, né? Mas se a gente for procurar a superar, a gente vai ver, às vezes, no nosso núcleo familiar.
A superação hoje de tornar uma pessoa melhor, a gente ser menos egoísta, menos ambicioso. Isso é a superação. É todo dia isso. Aí, volta, eu gosto de contar casos, contar histórias. Aí eu tenho uma história dentro da minha família. Até, como se diz, conversei com uma parte integrante dessa história. Só podia conversar no meu curso sobre história, sobre esse exemplo de vida. Aí ela, eu fui na filha mais velha, né? Ela falou, não, pode falar a história nossa. Essa história começa como uma história começa. Só que é uma história verdadeira. A história começa com um casal feliz, onde um pai trabalhador, tudo, a mãe brava, que era, nossa senhora, ela era brava pra caramba, mas muito atenciosa, muito rígida. E a vida do casal era do marido. Casa, trabalho, casa. Nas terça e quinta ele gostava de um futebol, aí ia três partes da casa dele, era o campo de futebol, gostava de jogar uma bolinha, era terça e quinta, treinava, às vezes no domingo tinha jogo, ele era ainda do time cascudo, né, que a gente falava, o time não era o time principal, mas ele sempre gostava de uma bolinha. Então a vida era trabalho, às vezes em casa, às vezes futebol. Gostava de uma... E primeiro, quando a gente ia pescar ali no cipó, a gente não podia entrar dentro da propriedade. A gente parava na Roda da Conquista. Deve dar uns 700 ou mais metros para chegar no rio. Esse meu tio, tio Roberto, era o primeiro a descer do carro e atravessava aquela... Era uma mata cerrada. Atravessava aquilo com uma precisão terrível. Primeiro a chegar no rio. Ele gostava de uma pescaria. E era o último a... Mas tudo... Nossa, quantas vezes a gente foi na Jaguara pescar, a ponte seca, a ponte de ferro, né? A gente passava nos trilhos, com aquela esperteza, atravessando o rio. Adorava pescar. Então a vida era família, 4 filhos, tudo pequenininho, uma escadinha. Tudo maravilha, aquela escadinha maravilhosa. 4 filhos. Era Rosimeire, Roberto, Robin e Renata. Uma escadinha. Mas era aquela vida com alegria e tudo. Boniralva, brava, nossa, era... A gente, quando ia na casa dela, olhava a casa limpinha. Tinha aquele suporte de alumínio para pôr panela. As panelas dela você podia pentear o cabelo, de tão limpa que era dos alumínios. Era aquela coisa maravilhosa. Aí, certa vez, às vezes, até os meninos não sabem. Roberto, Rosemary não sabe. Certa vez, chega agonizado o tio Roberto aqui em casa, porque, quando eu falo família, eu falei da minha mãe. Minha mãe também tomou um ponto de referência para a família que aumentou um pouquinho, a família do meu pai. Ela tomou um ponto de referência, porque ela tinha jogo de cintura, ela sabia conversar, ela sabia dar pontos, porque a doutrina espírita Deus falou para ela e ela condições. Aí chega o Roberto agonizado, não sei se a Rosimeire sabe dessa história. A Tiralva tinha feito um exame e tinha dado que ela tinha chagas. E ele agonizado com aquilo, mas o que eu faço, Onísio? 4 filhos, o que eu faço com a minha mãe, com a minha esposa nessa situação? E naquela época, uma palavra valia mais que uma assinatura. A amizade era muito, muito firme nisso. Minha mãe conversou com o médico, conversou com o laboratório, que como se todos tinham responsabilidade, eles fizeram um exame que dava que ela não tinha nada. E aquele exame verdadeiro ficou trancado no nosso cofre, aqui na casa da minha mãe, muito tempo. Um exame positivo das chagas. E a mamãe convenceu ele, falou assim, para que, Roberto? Mostrou isso assim, vai
como se diz, vai acabar com a vida da Iola. E ela, como se diz, ela vai se sentir doente. Então, Chagas é uma coisa tão ingrata, como se diz, às vezes acontece hoje, mas não pode acontecer daqui 30, 40 anos, a gente não sabe. Para que dar o notícia? Aí a minha mãe convenceu ele, e ele mostrou o exame que tinha dado, não tinha dado. A vida se transcorreu novamente, com os 4 filhos. E ele chegou, a certa ocasião, a querer mudar para Brasília, para levar uma situação melhor de vida para os seus filhos. E ele chegou à conclusão que não teria condição de morar em Brasília, que aqui em Sacramento seria a melhor situação para ele constituir essa família de 4 filhos. Mas aí a gente não sabe ler as entrelinhas da vida, ou sabe e não quer ler, é por causa do Russo, é por causa do Roberto, que eu não gosto de moto, que eu andei de moto 2 vezes só na minha vida, pilotando, e outra na garupa, nunca mais andei. Um primo meu, um domingo, do Correio das Vidas, esse meu primo estava com a moto aqui. Eu dei uma voltinha, uma moto azul bonita, eu dei uma volta no quarteirão. Meu pai também quis dar a volta. Na hora que ele estava passando a rua da nossa casa, esse meu tio descendo, com a chuteirinha do lado, descendo para jogar o seu futebol, ainda falou assim: ei, Covanca, cuidado, hein? Você vai cair dessa moto cá. Eu falei: não, eu já estou parando, Roberto. Roberto foi jogar futebol no campo, perto da nossa casa. Passou um pouquinho de notícia que o Roberto tinha machucado. Roberto, num tranco da vida, num acaso da vida, ou na necessidade, né, na justiça e misericórdia de Deus, ele veio a sofrer um acidente e ficou do pescoço baixo paralítico. Roberto foi para Uberaba, Roberto foi para... E a solução melhor era Brasília, onde Roberto foi morar em Brasília, a maior parte do tempo no hospital, na sua recuperação. Roberto era magrinho, magrinho, magrinho. E essas situações geralmente atrapalham, né? Ou fica gordo ou fica mais magro. Roberto ficou mais gordo, mais forte. E foram mudados para Brasília, onde instituíram a família. Roberto, como se diz, passou a ser ponto de referência. O tio Roberto soube aceitar a sua situação. Ou soube compreender o que aconteceu. E se tornou, como a minha mãe era ponto de referência, Roberto se tornou ponto de referência em Brasília, na nossa família, porque Roberto soube aceitar, junto com Tiralco e seus filhos. Soube aceitar numa situação que é de desesperar. Um pai que vendo seus 4 filhos pequenos e não poder fazer, entre aspas, Roberto não pôde fazer nada materialmente, mas moralmente era um cara com palavra de ânimo, palavra de consolo, palavra de amizade, palavra de carinho e, acima de tudo, palavra de amor. Junto com a Tiralvo, venceram uma etapa maravilhosa da vida, onde seus filhos se tornaram pessoas de bem, onde passou a ponto de referência para nós, né? Eu lembro de um primo meu que falava assim: tio Nício, quando eu estou com algum problema, qualquer problema, não tenho solução, eu vou visitar o Roberto, eu vou visitar o tio Roberto, porque lá eu encontro um sorriso amigo, encontro uma palavra de conforto, encontro, acima de tudo, uma paz que eu não encontro em lugar nenhum. Então, seria uma situação até diferente, né? Um que está naquela situação numa cama, sem fazer nada, sem fazer nada, constituir uma família, ajudar tantas pessoas. Que era um espírito bom, que estava ali resignado, aceitando a sua dor e o seu sofrimento com muito amor, com muita paixão, junto a Tiralvo e seus filhos. Soube enfrentar com dignidade, com muito amor, superar todas as dores, todos os seus problemas. E tinha uma coisa, Walter. Vai falar assim: está tudo para baixo.
Às vezes a dívida dele era tão grande que Deus falou assim: eu ainda vou te dar uma coisinha para você lembrar da misericórdia de Deus. Ele tinha uma dor no braço terrível e que não se podia fazer nada, porque se vamos cortasse um nervinho, podia atrapalhar a fala, a visão, alguma coisa assim. Então ele ainda teve que conviver durante uns anos com essa dor. Mas uma alegria, uma vivência tão gostosa que, como se diz, passou a ser referência para todos nós. Porque ele soube superar, porque ele teve Jesus no coração, teve esperança no coração. Ele viu seus filhos crescer, seus filhos se tornarem pessoas de bem. Por quê? Porque ele foi o ponto de referência. Ele soube superar. Ele teve a glória, a vontade de vencer e soube superar. E é natural se revoltar, modificar a Deus, tornar-se um coitadinho? Não. Ele quis se tornar uma pessoa melhor, mesmo naquela situação. Então, era motivo de alegria, era motivo de, como se diz, ele brincava com a sua situação, porque ele teve muito amor dentro do coração. E seus filhos soube conviver em harmonia e paz, se tornando pessoas maravilhosas. Família é um trem esquisito, né? Às vezes fica longe, fica perto, mas sempre houve o elo do exemplo do tio Roberto, né? E numas visitas usuais aqui em Sacramento da filha dele, a Rose, mas o esposo, nós tivemos, a minha esposa convidou ele para visitar a Casinha do Pão, e ele viu a maravilha da doutrina, tudo. Ele já estava dentro da doutrina e implantou em Brasília o mesmo molde da Casinha do Pão em Brasília. E a Rose, né, ela fala que depois de adulta, ela veio conhecer a doutrina espírita. Viu, Rose? Eu tenho certeza. Depois de você conhecer um pouquinho a doutrina espírita, você entende melhor a situação do seu pai. E você pode se sentir muito orgulhosa que o seu pai venceu, mas junto com sua mãe, venceu uma grande etapa. Ela conseguiu aparar muitas arestas que atrapalhavam a sua evolução moral. Tenho certeza, Rose, que o espírito de tio Roberto mais Atiralva, que foram os batalhadores incansáveis, conseguiram vencer uma grande etapa. E tornou, sem dúvida nenhuma, suas, entre aspas, suas crias, né? Rosimeire, Roberta, Renato, um exemplo a ser seguido, um exemplo de doçura. Então, que nós continuamos buscando esses exemplos, essa fase de superação. Com isso, as nossas dores, as nossas dificuldades se tornaram muito pequenas, quando a gente lembra do tio Roberto. As nossas dores se tornaram muito insignificantes, quando a gente lembra da alegria do tio Roberto naquela situação. Nas palavras de conforto dele, né? Nesse processo dessa situação dele, Walter, ele chegou a perder uma perna, que tinha amputado uma perna por causa de machucados. Então, lembro na casa da minha casa dele, lá, a gente ia lá e ele ligava, assim, eu estou com o dedo coçando, possa ir para mim, a gente automaticamente querendo ajudar. Qual deles? Da perna cortada. Então, ele tinha essas brincadeiras, esses gestos simples, que se tornaram uma pessoa muito humilde. Então, a superação está a todo instante na nossa caminhada. Tem sempre exemplos de superação. Eu, graças a Deus, eu falo que não sei o que vai acontecer comigo, mas eu estou só colhendo alegria. Pequenos tropeços que a gente tem perante os exemplos que a gente se torna coisa significante. E todo instante da nossa vida a gente tem esses exemplos. Eu perguntei se podia falar, mas eu não vou citar o nome. Uma prima minha, ela diabetes, punhado de coisas, ela perdeu a visão total.
Aí ela liga para minha mãe conversando, nossa, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo, eu aprendi, nossa, aprendi a ler, nossa, eu estou pensando, uma alegria danada. E por um azar do destino, ela chegou, caiu, quebrou a perna e ficou 2, 3 meses acamada e está ainda em recuperação. Aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim, ei, Rosângela, é tão ruim ficar na cama, depender dos outros. A cegueira não é nada. Cegueira não me impede nada, eu ando, eu faço, eu ando na minha casa, eu vou para todo lado. Mas ficar na cama com a perna quebrada é tão triste. Então, o que é superação? Para nós, nossa, ficar cego seria tão difícil. E ela já fala, não, isso não é nada. O duro é depender dos outros. Eu, na minha falta de visão, eu faço de tudo. Então, são superações que a gente tem a todo instante da nossa vida. Eu não preciso olhar na televisão para ver. É só olhar os lados, do nosso lado, que a gente vê superação. E a família é o essencial para isso. E agora, ainda mais, se a gente for lembrar da Vanessa e pôr o evangelho no lar da nossa família. Tenho certeza, no momento que você pôs o evangelho dentro do seu coração, no momento que a doutrina espírita entrou dentro do seu coração, você compreendeu tantas coisas, que às vezes até se revoltava perante Deus. A gente vê que a doutrina espírita nos traz a consolação. A doutrina espírita nos traz o verdadeiro sentido. Por que nós estamos aqui? Então, essa é a maravilha que tem que observar. Evangelho no lar, doutrina espírita, acreditar em Deus misericordioso, acreditar na sua justiça, na sua misericórdia, família. Família forte, com Jesus. Dificuldades serão pequenas e, com certeza, superação será o nosso grande objetivo. Porque se nós tivermos essa vitamina forte, nós vamos vencer essas dificuldades. Porque dificuldades todos nós temos. Não é porque que nós temos a dificuldade. É como disse o Chico aqui. Elas serão a prova da capacidade e da nossa confiança daqui para frente. Ela vai ser a nossa memória daqui para frente. Porque nós vamos vencer as nossas dificuldades. A nossa inspiração será o resultado da nossa luta constante, da nossa vitória sobre, às vezes, o nosso medo, sobre o nosso egoísmo, sobre o ódio, sobre as nossas emoções. Essa será a superação. Dará o resultado maior, que é a nossa felicidade, que é a nossa alegria de ver o que nós estamos fazendo na nossa vida. A alegria é a oportunidade que Deus está nos dando, nós estarmos plantando coisas melhores para nós colhermos amanhã. A nossa alegria, a nossa oportunidade que nós estamos tendo, principalmente dentro da doutrina, que nos esclarece, de tornarmos pessoas melhores. Só assim nós vamos ter capacidade de olhar para trás e ver o que nós estamos plantando vai dar boas. Só assim nós vamos ser felizes. Esse é o objetivo nosso da nossa vida, sermos felizes. E para isso nós temos que superar. Para isso nós temos que vencer as dificuldades. Para isso nós temos que olhar para a nossa família com muito amor. Para isso nós temos que formar outra família, a família do trabalho, a família do centro espírita, família. Tudo é família, tudo é organização, tudo é pessoas, tudo é espíritos, amigos que estão chegando. Então nós temos que instruir a nossa família. Para mais tarde, o orgulho, né, de muitos, se Deus quiser, daqui a uns tempos nós vamos conseguir formar uma família, a família universal, a família do amor, a família de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Para isso nós temos que batalhar sempre para vencer as nossas dificuldades. A dificuldade maior, eu tenho certeza que está dentro de nós mesmos. Mas com superação, acreditando na misericórdia de Deus, acreditando que estamos sempre amparados, nós vamos vencer com muita essas nossas dificuldades e seremos felizes.
Walter, era mais ou menos isso que a gente tinha que falar. Eu tenho tanta coisa, a sua explanação me remeteu a tantas ideias. Eu fui lá em Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, para quem conhece, lá de Ituiutaba. Eu lembrei de assuntos relativos a pessoas que a gente visitava e atendia. Eu lembrei da questão que eu sempre falo, das pedras, que a gente pensa que só a vida da gente tem pedra. A vida dos outros parece uma estrada asfaltada, iluminada. Nem curva tem, né? E a da gente não. Da gente parece ser com bastante cascalho, escorregadia, bastante terra. E aparece de vez em quando, pula na frente da gente umas pedras grandes, né? Que a gente nem viu ainda. Parece que é assim. Eu lembrei da mensagem que nós recebemos hoje pela manhã, falando justamente da dor. E é muita coisa mesmo. É superação. Eu conversando outro dia com uma pessoa, cadeirante, e espírita que a pessoa é, eu falando, falei, ó, a gente sofre demais por incompetência nossa. Nossa. Já pensou? Se vão 2000 anos que Cristo esteve na Terra. Esteve na Terra encarnado. Se ele voltasse hoje, sentasse no barco e chamasse você, eu, venha. Será que nós, olha, um chamado de Cristo, será que nós seríamos diferentes daqueles apóstolos que ele chamou e eles começaram a andar sobre a água e começaram a afundar daí um tempo? Aí eu comentando isso com a pessoa virou para mim e falou assim, imagina eu, a dificuldade que eu tenho para entender aquela passagem assim, levanta-te e anda. A pessoa é cadeirante. E falou isso numa brincadeira tão grande que ele me desmontou. É o tio Roberto. Ele me desmontou. Falou assim, imagina a dificuldade que eu tenho para entender o levanta-te e anda. É. A alegria. Ele não se deixa bater pela pedra. Não tem pedra no caminho dele. Não tem pedra na cadeira dele, na frente da cadeira dele. Um dia, gente, um dia, eu vou contar para vocês quem é essa pessoa. Porque eu admiro demais, igual você admira o tio Roberto. Então, assim, são pessoas, e não é só a gente, não, pessoas iluminadas, sentiam essa dificuldade de se abater muitas vezes. O Chico Xavier, muitas vezes ele se ressentia, se preocupava pelos problemas dos outros e sentia que a energia dele estava querendo cair. Sabe o que ele fazia? Ele saía para as obras de caridade. Que diz ele que aquilo ali era o egoísmo dele falando forte, colocando ele em primeiro lugar. E no momento em que ele saía e via a situação dos outros, dos irmãos,
ele achava que a prova dele não significava nada. Quem teve a oportunidade de ler a mensagem de bom dia de hoje, a intenção é essa. Que a gente guarde a nossa dor. Não é deixar abandonar a nossa dor, não. É o que o Jefferson falou. Superar. Olha, quantas pessoas o seu tio Roberto, ele não parou a aresta, não foi só dele, não. De quantas pessoas ele sublimou a dor dele e ajudou. Olha, o esquecimento da dor pessoal é muito chique, Jefferson. Eu gosto muito das suas histórias, porque são histórias que mexem com a gente. Histórias que nos fazem pensar. E a sabedoria, ela ocorre muito, ela nos chega quando a gente passa a perceber o mundo à nossa volta e esquece do nosso umbigo. Muito obrigado. Obrigado. Eu tinha te oferecido um café aquela hora que você começou o bom dia hoje sem o café, aqui, ó. Mas aquela relação, né? Às vezes a capacidade ainda da nossa casa, né? Não sei igual. As lições, né? Igual um Gerônimo, pode saber. Eu já vi que ele foi dele. Até que está no monte dele, ele vai aceitar e vai carregar. Ele que fez a noite, né? E a aceitação. Às vezes a nossa carga, às vezes nós estamos fraquejando, né? Porque a gente ainda não tem a razão, o amor necessário, né? A gente não tem. Por isso que eu sempre falo assim, pô, eu estou muito feliz. Eu não sei o que vai vir. Mas com certeza que vier, eu estou me alicerçando o máximo possível para aceitar com os nós temos e coragem, né? Para ter sentido. Ter a mesma vitória que a pode. Mas aí, a gente sabe como a vida vai nos ensinando, estamos felizes. Isso aí. A minha dor não é privilégio, não. A minha dor é isso aqui, ó. Quando eu vejo que o outro também tem dores. Meus irmãos, vamos passar então, neste momento, a fluidificação das águas, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, humildemente, que Ele deposite em nossas águas os remédios que nós somos necessitados, os remédios para o nosso corpo físico e para o nosso corpo fluídico, as nossas imperfeições morais. Pai, que estas águas nos sirvam a nos limpar, a nos depurar, levando de nós todas as imperfeições, todas as doenças, todas as dores. Pai, que possamos abrir nossos olhos ao amor, à caridade, à humildade, que possamos nos despojar do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Pai, eu lhe peço que estas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde quer que se encontrem, esta mesma bênção, esta mesma oportunidade. Que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, chegamos neste momento diante de Ti, simples, humildes,
rogando que nos permita trabalharmos no amor ao próximo, levando das nossas boas energias, juntamente com sua luz, sua bênção, seu amor, a todos aqueles nossos semelhantes irmãos, através de um abraço fraterno, de um pensamento, de uma prece, de uma oração. Pai, que possamos distribuir a todos aqueles que se encontram aflitos, aqueles que nos rogam preces, que nos rogam ajuda, que têm seus nomes anotados em nosso caderno, aqueles que se nos apresentam na condição de obsessores, nos cobrando dívidas pretéritas, aqueles que nos pedem a atenção, um carinho, que todos, Pai, possam receber estas boas energias. Pedimos pela espiritualidade amiga, proprietária e intelectual deste trabalho. E peço que neste momento, cada um se concentre nos seus pedidos, mas principalmente nos seus agradecimentos, enquanto vamos receber o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade amiga de cada manhã. Obrigado. Obrigado a todos vocês que se entregam em preces, orações, vibrações. Obrigado ao Jefferson, que nos trouxe essa palavra simples, mas de profundo amor. Eu digo, outro dia uma pessoa virou para nós aqui e falou assim: eu fico preocupado, Walter, com o seu convite a participar. Só vai pessoa iluminada, que fala tão bem. Falei, ó, preocupa não. O ignorante de lá sou eu. Então olha para mim e me ajuda. Porque eu estou aqui sentado, não é trabalhando não. É se beneficiando dessas histórias simples como a sua, porque eu preciso. Eu costumo dizer que eu sou um delinquente espiritual. Num determinado dia, participando de uma reunião de obsessão, um irmão deu passividade e o espírito que manifestou virou para mim e falou assim: você acha que eu não lembro de você? Você que não lembra de mim. Nós estávamos lá. Não se faça de esquecido. Nós estávamos lá na Inquisição. Gente, para quem não sabe, a Inquisição era um poder que a igreja exercia e que ceifou muitas vidas. Eu só pedi perdão. Há sim uma grande probabilidade, eu não duvido. Então, eu falo para vocês,
que esta é a minha oportunidade, é a oportunidade misericordiosa de Deus, de eu estar aqui fazendo alguma coisa, não só por vocês, por mim. Eu agradeço demais a cada um de vocês que me ajuda, que me dá o sustento, a força. Eu sou o maior necessitado deste trabalho. Eu. E o dia que cada um pensar desse jeito, nós vamos nos melhorar. Jefferson, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Se você quiser falar alguma coisa. Mas será que esse time que está fazendo os cultos não estava no mesmo barco que você na Inquisição? Será que não oportunidade nós estamos tendo? Mas o tipo de misericórdia de Deus, com certeza é. Será que é por acaso que formou esse time? Não. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo de nos retratar, né? Perante nós dois, né? Sobre as nossas dívidas, nossos compromissos. Então, nós agradecemos a oportunidade, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos proteja, que nos dê sempre a oportunidade de chegar sempre no caminho de Deus. Meus irmãos, hoje nós teremos a participação da Ângela Rodrigues numa palestra sobre mediunidade, hoje à noite. E deixa eu lembrar aqui que eu estou ficando velho. Quem que é o palestrante de amanhã? Amanhã nós vamos ter a participação da Marisa, lá de Contagem. Muito obrigado a todos vocês. Eu os convido para escutarem, mentalizarem a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. À criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja.
Meus irmãos, muitíssimo obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Luzes. Jefferson, muitíssimo obrigado. Continua aí, por favor.